Olá, turma. Estamos com mais um novo conteúdo online, dessa vez falando sobre o modelo OSI, um modelo extremamente importante para quem quer compreender o funcionamento da rede mundial de computadores, uma rede local, enfim, entender o funcionamento, como cada equipamento se comunica. Mas antes da gente prosseguir nesse conteúdo, preciso que vocês peguem o livro de vocês de hardware, abram na página 218 e façam um estudo dirigido até a página 220. E aí, após fazer esse estudo da 218 a 220, vocês podem continuar assistindo a mais um conteúdo online. E vamos para a ação. Quando houve o surgimento da rede de computadores, não havia uma padronização de dispositivos, nem de protocolos. Entre as décadas de 70 e 80, para vocês terem ideia, e em decorrência das vantagens de se utilizar redes, né, de computadores e inclusive os seus benefícios, as empresas perceberam a necessidade, né, de realizar interligações com empresas e filiais. Só que aí nessa época, cada fabricante tinha sua tecnologia, cada um tinha sua topologia e seus próprios protocolos. E com tantas diferenças e características, haviam problemas com relação à transparência de um sistema com o outro. Aí as redes de computadores se tornaram incompatíveis para se comunicar entre elas pelo motivo de utilizarem diferentes tecnologias, especificações e para poder até inclusive trocar informações. E existiam naquela época empresas que possuíam tecnologias proprietárias, ou seja, elas mesmas desenvolveram e só era utilizada pelos produtos daquela própria empresa. E aí era incompatíveis com de outros fabricantes. E isso foi passando, né, com o decorrer dos tempos, e aí por volta da década de 80, os fabricantes de equipamentos chegaram à conclusão. E que conclusão foi essa? É que o caminho que deveria ser seguido baseava-se em normas. Então surgiu um modelo que pudesse solucionar o problema de essas compatibilidades entre fabricantes, protocolos, equipamentos. Surge então o modelo de referência ISO, também conhecido como OSI, né? E esse modelo, ele proporcionou que as empresas e fabricantes elas iam ter agora uma padronização a fim de garantir toda uma compatibilidade coerente e sem interrupções entre as diversas tecnologias de redes construídas por diversas empresas em todo o mundo, garantindo a comunicação fim a fim. E quem desenvolveu esse modelo foi uma entidade conhecida como ISO. Inclusive ela é representada aqui no nosso país pela ABNT. Esse modelo, né, ele foi lançado em 1984 e daqui para frente nós usaremos como para chamá-lo, né, nesse conteúdo de modelo OSI, onde ele é composto por 7 camadas, que está ilustrado aí para vocês. Então, deixa eu organizar as ideias, professor. Quer dizer que em 84 o modelo OSI foi criado, exatamente, pela ISO, que é a Organização Mundial para a Normalização. E ela servia para quê? Ela servia exatamente para que fosse serviço de base para a implementação de qualquer tipo de rede. E esse modelo ele foi dividido em 7 camadas. Camada física, enlace, rede, transporte, seção, apresentação e aplicação, permitindo uma visualização das funções que acontecem em cada uma delas. Então, cada uma delas tem uma função. E, além disso, o modelo OSI ele facilita o entendimento de como as informações trafegam na rede.
passando de um aplicativo para o outro, localizado num computador diferente. Mesmo que o remetente e o destinatário, tá, tenham tipos diferentes de redes, topologias, hardware, software. E as vantagens de você dividir a rede em camadas são dividir a comunicação de redes em partes mais simples e de fácil compreensão, padronização dos componentes de redes e para que seja possível o desenvolvimento por diversos tipos de fabricantes. Possibilita a comunicação entre os tipos diferentes de software e hardware, evita a modificação feita em cada uma das camadas, né, e que afete as outras. Então você agora tem um modelo, tá, que possibilita a você um estabelecimento de um padrão de interface. Possibilita simplificar o ensino e o aprendizado sobre a rede de computadores, acelera a evolução. Então é um modelo que ela veio para ficar e serviu de base para os demais modelos que iremos estudar. A primeira camada que nós vamos conhecer dentro do modelo OSI é a camada física, a camada mais próxima do usuário. Ela é responsável, né, por transferir bits, ou seja, 0 e 1, dentro da sua comunicação. E esse transporte de zeros e uns, ele é feito através de cabeamento. Por exemplo, cabo Ethernet, cabo serial. Mas eu não quero que vocês se prendam à palavra físico. Essa camada ela foi nomeada na década de 70, muito antes da comunicação sem fio ser um conceito que é hoje. Mas o Wi-Fi também é uma presença física dessa camada, desse protocolo de rede, tá? Ou seja, do protocolo da camada 1. Então, ou seja, simplificando, a camada 1 do modelo OSI, ela carrega uns e zeros entre os nós da rede. O formato real dos dados no fio pode variar de acordo com a mídia, tá? Por exemplo, no cabo Ethernet, os bits são transferidos na forma de pulsos elétricos, por exemplo. No caso do Wi-Fi, tá? Os bits já são transferidos na forma de ondas de rádio. No caso de fibra óptica, por exemplo, os bits são transferidos de forma em pulsos de luz. Tá? Além disso, os repetidores, os hubs, né, também operam nessa camada. Tá? Por exemplo, um repetidor, simplesmente ele pega o sinal de um meio para o outro, permitindo que uma série de cabos sejam interligados para aumentar o sinal. E esse sinal percorre além do limite de um cabo. Né? Sabemos que o cabo ele pode se estender até 100 metros e eu colocando um repetidor no final eu posso estendê-lo. E eles são comumente usados em grandes implementações de Wi-Fi também. Você pode utilizar um repetidor para ampliar esse sinal, mas a questão é, eles estão trabalhando em qual camada? Camada 1 do modelo OSI. Tá? Então, hub, repetidores, cabos fazem parte dessa camada. A camada 2 do modelo OSI chama-se link de dados. Ela é responsável pela interface com a camada física, né? Ou seja, a camada 2 ela é responsável por colocar o 1 e o 0 do sistema binário no fio e puxar o 1 e o 0 também através do fio. Então, ele envia e recebe os dados, né, em formato binário através do fio. A mesma coisa acontece com a conexão através do Wi-Fi. Ele, tanto nessa camada, ele recebe, como ele transmite, tudo por ondas de rádio, que são interpretadas no formato de 0 e 1. Né? Essa camada, então, o que ela faz? Ela agrupa os zeros em partes conhecidas como quadros. Né? Dentro dessa camada, você encontrará, tá certo? Como exemplo de equipamentos, por exemplo, o switch, que tem como uma das funções facilitar a comunicação nas redes.
Outro também são a placa de rede de Ethernet, a placa de rede sem fio, tá? Que tem como papel entregar os pacotes de salto em salto. E se encontra na camada de enlace ou link de dados. A camada 3 do modelo OSI é conhecida como camada de rede. Dentro dessa camada, nós trabalhamos os encaminhamentos de pacotes e fragmentação, trabalhamos o esquema de endereçamento lógico dos pacotes, trabalhamos o tratamento de erro, fragmentação de pacotes, sequenciamento de pacotes, controle de congestionamento. Ou seja, o que é que essa camada faz? Ela trata de uma camada, né, onde são encaminhados os dados da rede, verificando o melhor caminho, ou seja, a melhor rota a ser seguida. E é nessa camada que o endereçamento IP é atribuído ao pacote de dados. E o equipamento que faz exatamente essa função é o roteador, que tem como a principal função facilitar a comunicação entre as redes. Nós também podemos citar equipamentos como suítes gerenciáveis, também ficam dentro da camada 3 ou suite layer, né? A camada 4 do modelo OSI é conhecida como camada de transporte. Ela é responsável por distinguir os fluxos de redes. Exemplo, a qualquer momento no computador de um usuário pode haver um navegador de internet aberto, enquanto uma música está sendo transmitida, ou enquanto um aplicativo de mensagem ou bate-papo está em execução. E cada um desses aplicativos está enviando e está recebendo dados da internet. E todos esses dados chegam no formato de quê? De 1 e 0, que estão vindo da placa de rede do computador. Então, algo precisa distinguir qual 1 e 0 pertence ao mensageiro, qual 1 e 0 pertence ao navegador, qual 1 e 0 pertence à música, e esse algo é atribuído à camada 4. Então, a camada 4 ele realiza um esquema de endereçamento, conhecido como número de portas, e especificamente existem dois métodos para distinguir o fluxo de rede. Um é conhecido como TCP e o outro é conhecido como UDP. Basicamente, essa camada 4 ela é responsável pelo serviço de entrega de serviço. As camadas 5, 6 e 7 do modelo OSI, respectivamente sessão, apresentação e aplicação, que é a camada 7, elas lidam com as etapas finais antes que os dados sejam transferidos pela rede. E de uma expectativa puramente da área de engenharia de redes, a distinção entre a camada 5, 6 e 7 não é particularmente muito significativa. Só para vocês terem ideia, existe um outro modelo que é muito mais popular na internet, conhecido como TCP/IP, que agrupa essas três camadas em uma única camada abrangente. Então, no modelo TCP, a explicação dessas três camadas ela é única. E a distinção delas só se tornaria mais significativa para vocês se vocês estivessem envolvidos em engenharia de software. Mas como não é o foco desse nosso conteúdo online, não vamos nos aprofundar nas diferenças das camadas 5, 6 e 7. E quando formos trabalhar o modelo TCP/IP, aí sim vamos compreender o que aconteceu com a junção das três. Após passarmos pelas 7 camadas do modelo OSI, observamos que dentro de cada camada nós temos os seus principais protocolos. O que é o protocolo, professor? É a língua que os computadores falam.
Tá? Então, é através do protocolo que os computadores conseguem ter comunicação. Então, por exemplo, quais são os principais protocolos dentro da camada de aplicação? Eu tenho, por exemplo, o HTTP, que vocês utilizam para acessar um site da internet. Eu tenho, quando eu estou fazendo um download, o protocolo FTP. Tá? Quando vocês estão enviando um pacote de dados pela internet, vocês estão utilizando o protocolo TCP. Então, cada protocolo, tá, tem uma função. E esses protocolos, eles estão dentro de cada uma de suas camadas pertencentes ao modelo OSI. Chegamos ao final de mais um conteúdo online. Estudamos sobre o modelo OSI, modelo esse importantíssimo para que a gente compreenda o modelo que iremos estudar no nosso próximo conteúdo online, que é o modelo TCP/IP. Modelo esse que iremos aplicar na prática para a parte de configuração de redes. Então, vejam esse conteúdo atual com carinho, façam um estudo dirigido das páginas que foram indicadas e obrigado por estarem acompanhando. Conto com vocês e tenho uma missão. Quero que vocês façam esse exercício que está aqui, questão A, B e C, e respondam e enviem para os 2 e-mails indicados. Não esqueçam de colocar ele no formato JPEG ou PDF e no assunto, nome da turma, nome completo e o nome do professor. Foi bom estar com vocês e até o próximo conteúdo online.